Definimos objetos no espaço por como eles se parecem e como agem. Uma estrela é um ponto compacto de luz. Uma galáxia é uma estrutura extensa de gás e bilhões de estrelas. Estas são categorias separadas com assinaturas físicas muito diferentes. Mas o telescópio espacial James Webb encontrou um conjunto de objetos que violam essa separação. Eles aparecem nas imagens como minúsculos pontos únicos de luz vermelha indistinguíveis de estrelas. No entanto, quimicamente, eles possuem a composição de galáxias totalmente formadas. Eles são densos o suficiente para serem pontos, mas massivos o bastante para serem mundos. Os astrônomos os apelidaram de galáxias ornitorrinco. Como o animal que mistura características de mamíferos e répteis, esses objetos são uma mistura estranha que as teorias padrão têm dificuldade em explicar. Quando o telescópio espacial James Webb divulgou sua primeira imagem operacional, mudou a astronomia da noite para o dia. A imagem ficou conhecida como SMACS 0723 Deep Field. Ela nos mostrou um aglomerado de galáxias massivas agindo como uma lente de aumento para o universo atrás delas. A maioria das pessoas imediatamente se concentrou nos detalhes espetaculares. Vimos braços espirais envolvendo núcleos distantes. Vimos formas elípticas distintas. Vimos arcos de luz se curvando ao redor da gravidade. Essas eram as estruturas que esperávamos ver. Eram reconhecíveis e se encaixavam em nossas definições do que uma galáxia deveria ser. Mas o fundo daquela imagem estava preenchido com outra coisa. Espalhados entre as grandes espirais, havia centenas de pequenos e tênues pontos vermelhos. Se você olhasse rapidamente para a imagem, provavelmente os perderia completamente. Eles não pareciam estruturas cósmicas. Pareciam ruído. No passado, instrumentos como o telescópio espacial Hubble não teriam conseguido resolver esses objetos com clareza suficiente para que valessem a pena ser estudados. Eles teriam sido descartados como artefatos ou falhas no sensor. Mesmo com a clareza do James Webb, o procedimento padrão para muitos astrônomos é filtrar esses pontos. A suposição geralmente é simples. Se parece um único ponto de luz, provavelmente é uma estrela dentro da nossa própria Via Láctea, que acabou aparecendo na imagem, ou talvez seja uma anã marrom, uma estrela fracassada flutuando por perto. Esse processo de filtragem é quase automático na astronomia moderna. Temos tantos dados chegando que precisamos ignorar o mundano para focar no que é significativo. Algoritmos de computador são treinados para procurar formas e estruturas. Eles procuram as bordas difusas de uma galáxia ou o disco brilhante de um quasar. Um único pixel vermelho não atende aos critérios para dados interessantes. Ele é classificado na pilha de fundo. Hao Jingyan adotou uma abordagem diferente. Ele é um astrônomo da Universidade do Missouri e decidiu olhar especificamente para as coisas que os algoritmos poderiam ignorar. Ele se concentrou nos objetos que pareciam não ser nada. Começando com cerca de 2.000 fontes compactas vermelhas em vários levantamentos, sua equipe reduziu a amostra para um grupo de destaque com 9. Esse grupo combinava as características visuais de fontes pontuais com propriedades espectrais inesperadas. Aos olhos, eles eram ideais, idênticos às estrelas que poluem as imagens astronômicas. Eles tinham picos de difração, que são os flares de luz de 6 pontas criados pelos espelhos do telescópio. Esses picos são a assinatura clássica de uma fonte pontual. Eles indicam que o objeto é pequeno e condensado. Jan percebeu que a cor era a única coisa que os tornava estranhos. Eles não eram apenas vermelhos, estavam deslocados profundamente para a parte infravermelha do espectro. Na astronomia, a cor costuma ser um indicativo de distância. À medida que o universo se expande, ele estica a luz que viaja através dele. A luz azul é esticada até se tornar luz vermelha e, eventualmente, infravermelha. Quanto mais vermelho o objeto, mais distante ele está e mais para trás no tempo estamos olhando. Esses pontos não eram estrelas vermelhas e tênues em nossa vizinhança. Eles brilhavam com a assinatura do universo primitivo. Eles estavam localizados a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância. Isso cria uma contradição nos dados. Se elas estão tão distantes, devem ser galáxias enormes. Mas, se forem galáxias, não deveriam parecer pontos de luz isolados. Eles deveriam ser felpudos. Deveriam ter uma largura.
Jan percebeu que estava olhando para algo que era fisicamente impossível de ser pequeno para a distância. A reação imediata ao avistar um ponto de luz brilhante no universo primitivo é classificá-lo como um quasar. Essa é a interpretação padrão por um bom motivo. Sabemos que buracos negros supermassivos existiam muito cedo na história cósmica. Quando esses buracos negros se alimentam, eles aquecem o gás e a poeira ao seu redor a temperaturas incríveis. Esse processo cria um disco de acreção que brilha mais do que uma galáxia inteira. Como a luz vem de uma região muito pequena ao redor do buraco negro, ela parece um único ponto de luz para nossos telescópios. Encaixa-se perfeitamente no perfil visual. Um ponto vermelho compacto a essa distância quase sempre é um buraco negro se alimentando. Para confirmar isso, os cientistas usam espectroscopia. Esse é o processo de pegar a luz daquele pequeno ponto vermelho e passá-la por um prisma para dividi-la em suas cores componentes. Isso revela os elementos químicos presentes no objeto e nos diz a que velocidade esses elementos estão se movendo. É aqui que a teoria do buraco negro geralmente é confirmada ou rejeitada. O ambiente ao redor de um buraco negro supermassivo é caótico e violento. Gases giram ao redor do centro a uma fração significativa da velocidade da luz. Essa velocidade extrema altera a aparência da luz nos dados. Isso cria o que os astrônomos chamam de linhas de emissão largas. Esse é o efeito Doppler em uma escala gigantesca. Assim como uma sirene soa mais grave quando se afasta de você, a luz do gás que se afasta muda para o vermelho. A luz do gás que se move em sua direção muda para o azul. Em um disco de acreção em rotação, você tem gás fazendo ambos ao mesmo tempo. Isso espalha a luz por todo o espectro e cria um sinal amplo e desordenado. Jan e sua equipe esperavam ver essas linhas largas. Eles analisaram os dados do espectro, esperando encontrar a assinatura do gás em alta velocidade. Eles encontraram exatamente o oposto. As linhas de emissão não eram largas nem borradas. Elas eram extremamente estreitas. Esse detalhe específico muda toda a identidade do objeto. Linhas estreitas nos dizem que os átomos de hidrogênio e oxigênio que emitem a luz não estão girando em torno de um poço gravitacional em velocidades extremas. Eles estão se movendo relativamente devagar, eles estão calmos. Essa ausência de movimento caótico descarta a presença de um buraco negro supermassivo ativo. A luz não estava sendo gerada por fricção e gravidade. Ela estava sendo gerada por fusão. Isso significava que a luz vinha de estrelas. Os dados indicavam que essas eram estrelas jovens. Elas eram quentes, massivas e provavelmente azuis, mas sua luz havia sido esticada para o vermelho pela expansão do espaço. Esse resultado nos obriga a uma conclusão difícil. Se a luz vem de estrelas, então o objeto é uma galáxia. Mas voltamos ao problema visual original. Uma galáxia deveria ser grande. A Via Láctea tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Mesmo uma pequena galáxia anã geralmente tem milhares de anos-luz de largura. Os dados desses objetos mostraram que eles tinham a massa de 1 bilhão de sóis. Isso é uma quantidade significativa de material estelar. No entanto, toda essa massa estava concentrada em um raio de apenas algumas dezenas de anos-luz. Imagine pegar cada estrela de uma grande galáxia e esmagá-las juntas até que caibam em um espaço menor do que um aglomerado estelar típico. A densidade é difícil de conceituar. A distância média entre as estrelas em nossa parte da galáxia é de cerca de 5 anos-luz. Nesses objetos, as estrelas estariam praticamente se tocando. Se você vivesse em um planeta dentro de uma dessas galáxias, o céu noturno não seria preto. Seria uma parede brilhante de luz. Essa densidade é o que faz com que pareçam estrelas para o telescópio. São galáxias que foram comprimidas até o tamanho de um único ponto. Isso viola o modelo padrão de como as galáxias deveriam crescer. Assumimos que elas começam como nuvens difusas de gás e se condensam lentamente. Não temos um modelo para explicar como elas poderiam começar tão densas e tão pequenas sem colapsar imediatamente em um buraco negro. A astronomia tradicional tem se baseado em uma história específica sobre como as galáxias nascem. Chamamos isso de modelo hierárquico.
A ideia é que o universo primitivo era preenchido por pequenos e desorganizados aglomerados de gás e matéria escura. Esses pequenos aglomerados se aproximariam uns dos outros e colidiriam. Eles se fundiriam para formar aglomerados um pouco maiores. Então, esses aglomerados maiores colidiriam novamente. É um processo de acumulação violenta. Você pode imaginar isso como construir um boneco de neve. Você começa com uma pequena bola de neve e a rola para pegar mais neve. Depois você esmaga outra bola de neve sobre ela. É um processo bagunçado e caótico. Leva muito tempo para construir algo grande e estruturado, porque é preciso esperar a gravidade juntar as coisas. As colisões são eventos aleatórios. Você não pode apressá-las. A existência desses objetos vermelhos e densos quebra esse modelo por causa da linha do tempo. Estamos vendo essas galáxias como elas existiam cerca de 600 milhões de anos após o Big Bang. Em termos cósmicos, isso é um piscar de olhos. É, efetivamente, o amanhecer do universo. O modelo hierárquico exige bilhões de anos para transformar pequenos aglomerados em galáxias massivas. Simplesmente não havia tempo suficiente no relógio para que esses objetos tivessem se formado apenas colidindo uns com os outros. Se você se basear na teoria padrão, essas galáxias são impossíveis. Elas são grandes e densas demais para serem tão jovens. Elas parecem adultos em uma creche. Isso força os astrônomos a considerarem um mecanismo completamente diferente. Chamamos isso de acreção silenciosa ou acreção em modo frio. Esse é um modo muito mais suave de construir uma galáxia. No modelo padrão, o gás cai em uma galáxia e se aquece. Ele fica preso em um halo quente e precisa esfriar antes de poder cair para o centro e formar estrelas. Esse processo de resfriamento leva tempo, mas no universo primitivo, o gás era muito mais denso. Modelos teóricos sugerem que fluxos de gás frio poderiam ignorar completamente essa fase de aquecimento. O gás fluiria ao longo de filamentos de matéria escura, como água correndo por um cano. Ele viajaria diretamente para o coração da galáxia sem encontrar trânsito ou fricção. Isso permite que a galáxia cresça de dentro para fora. Em vez de juntar pedaços de argila do lado de fora, você está bombeando material diretamente para o núcleo. Pense nisso como inflar um balão. Você está enchendo o centro primeiro. Isso explica a incrível densidade que vemos nos dados. O gás se acumula em uma região muito pequena e desencadeia uma verdadeira febre de formação estelar. Você tem uma população massiva de estrelas se formando de uma só vez em um espaço muito confinado. Isso cria um núcleo de brilho que ofusca tudo ao seu redor. Esse crescimento de dentro para fora explica por que elas se parecem com ornitorrincos. Elas ainda não são galáxias totalmente formadas. Elas são as sementes das galáxias. Estamos vendo a formação do núcleo denso, que eventualmente se tornará o centro de uma galáxia elíptica massiva. Mais tarde em suas vidas, esses objetos podem atrair mais gás e formar envelopes maiores de estrelas. Eles podem se expandir e se tornar os objetos difusos que estamos acostumados a ver. Mas, neste momento específico do tempo, elas são aglomerados estelares nucleares compactos. Elas são verdadeiros gigantes. Elas cresceram de forma eficiente e silenciosa, enquanto o resto do universo ainda aguardava as primeiras colisões acontecerem. Esse crescimento eficiente elimina a necessidade de bilhões de anos de fusões. Isso resolve o problema do tempo. Isso nos mostra que o universo tem um caminho rápido para construir galáxias que até agora não havíamos compreendido totalmente. A constatação mais inquietante sobre as galáxias ornitorrinco não é o fato de elas existirem. É que provavelmente estivemos olhando para elas durante anos sem enxergá-las. Na ciência, muitas vezes encontramos exatamente aquilo que estamos procurando. Se você constrói uma máquina para encontrar galáxias espirais, ela lhe dará um catálogo de galáxias espirais. Se você escreve um código de computador para filtrar estrelas, ele vai excluir tudo o que parecer um ponto de luz nítido. Esse é um atalho necessário no processamento de dados. O céu está cheio de estrelas da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Elas são a desordem em primeiro plano que os astrônomos geralmente querem remover para poder enxergar o universo profundo por trás delas. Durante décadas, treinamos nosso software para tratar fontes pontuais como o ruído local. Dissemos às máquinas para ignorá-las. Isso significa que existe uma população fantasma em nossos arquivos.
Essas galáxias compactas imitam a aparência de estrelas locais tão perfeitamente que provavelmente foram filtradas em milhares de levantamentos. Assumimos que qualquer coisa que parecesse tão pequena tinha que estar próxima de nós. Assumimos que uma galáxia na borda do universo pareceria tênue e difusa. Ao definir uma galáxia pelo seu tamanho, nos cegamos para as galáxias que são definidas por sua densidade. Criamos uma definição que excluía exatamente aquilo que estávamos tentando contar. A dimensão dessa negligência é difícil de quantificar, mas a amostra do James Webb nos dá uma pista. Hao Jing-yan encontrou 42 desses objetos em uma única imagem de campo profundo. A área do céu coberta por essa imagem é aproximadamente do tamanho de um grão de areia segurado com o braço estendido. É uma fatia microscópica do céu total. Se você encontra 42 deles em um grão de areia, tem que assumir que eles estão em toda parte. Se você extrapolar esse número para toda a esfera celeste, a matemática sugere que pode haver milhões desses objetos espalhados pelo universo. Eles não são anomalias raras. Eles podem ser um dos tipos de objetos mais comuns no cosmos primitivo. Isso obriga a uma reescrita do senso cósmico. Antes dessa descoberta, olhávamos para o universo primitivo e o víamos como um lugar relativamente vazio. Contávamos as grandes e brilhantes galáxias que podíamos ver e assumíamos que aquilo era tudo. Construímos nossas linhas do tempo da evolução cósmica com base nessa contagem. Pensamos que as luzes acenderam lentamente. Mas se essas galáxias compactas forem reais, então o universo primitivo estava, na verdade, repleto de atividade. Estava lotado. Foi muito mais eficiente na construção de estruturas do que imaginávamos. Estávamos apenas contando as coisas erradas. Agora precisamos analisar nossos dados antigos com um olhar renovado. Os astrônomos estão revisando imagens de arquivo de outros telescópios para ver se conseguem identificar esses pequenos pontos vermelhos que foram descartados anteriormente. É um processo tedioso. Exige desaprender os vieses que guiaram a astronomia por 50 anos. Precisamos parar de assumir que pontos de luz são entediantes. Temos que tratar cada ponto como uma potencial galáxia até que se prove o contrário. O universo estava escondendo uma população massiva de objetos, simplesmente fazendo-os parecer algo comum. Isso nos lembra que nossas definições da natureza são apenas construções humanas. O universo não se importa com as nossas categorias. Ele produz o que a física permite que ele produza. Se esse resultado se parece com uma estrela, mas age como uma galáxia, é nosso trabalho ajustar nossas categorias para se adequarem à realidade. O apelido ornitorrinco é perfeito para essas galáxias, porque capta a confusão que elas causam. Quando naturalistas europeus viram pela primeira vez uma pele de ornitorrinco enviada da Austrália, acharam que era uma brincadeira. Eles presumiram que um taxidermista havia costurado o bico de um pato no corpo de um castor. Isso não se encaixava no entendimento deles de como os mamíferos deveriam ser. Isso quebrava as regras do sistema de classificação deles. Eles passaram anos debatendo se era um mamífero, uma ave ou um réptil. Eventualmente perceberam que o animal era real e que suas definições é que eram simplesmente estreitas demais. O animal não precisava mudar. A ciência sim. Estamos testemunhando o mesmo momento se desenrolando na astronomia agora. Por muito tempo, estivemos confortáveis com nossas caixas. Temos uma caixa para estrelas e uma caixa para galáxias. Ensinamos aos alunos que estrelas são pontos pequenos e galáxias são estruturas grandes. Construímos toda a nossa compreensão do céu em torno dessa separação. O telescópio espacial James Webb acabou de nos mostrar que o universo não respeita nossas caixas. Ele cria objetos que borram essa linha. Ele cria galáxias tão densas e tão compactas que imitam a física de uma única estrela. Esses objetos não são erros, nem são ruído. Eles são uma etapa natural na evolução do cosmos que simplesmente não conseguimos prever. Essa descoberta é um lembrete do porquê construímos ferramentas melhores. Não lançamos telescópios apenas para tirar fotos mais nítidas das coisas que já conhecemos. Nós os lançamos para encontrar as coisas que nos confundem. A frase mais empolgante da ciência não é "Eureka", é que engraçado. Esse momento de confusão, quando Hao Jing-yan olhou para um pequeno ponto vermelho e percebeu que aquilo não fazia sentido, é onde o verdadeiro progresso acontece.
Se estudássemos apenas as coisas que se encaixam em nossas teorias, nunca aprenderíamos nada novo. Precisamos estar dispostos a olhar para os dados que desafiam nossas expectativas. O universo primitivo está se revelando um lugar muito mais complexo do que imaginávamos. Ele não era um vazio escuro e vazio esperando que a estrutura surgisse lentamente. Era um ambiente movimentado e ativo, onde as galáxias cresciam rapidamente e depois se acalmavam. Provavelmente existem milhões dessas sementes densas flutuando no negro profundo do espaço. Elas estão esperando que as descubramos. Só precisamos parar de filtrá-las. Precisamos parar de presumir que sabemos como é uma galáxia. À medida que continuamos a analisar os dados desta nova era da astronomia, vamos encontrar mais ornitorrincos. Vamos encontrar mais objetos que quebram nossas regras. Essa é a beleza de olhar para o universo com os olhos abertos. Isso nos obriga a sermos humildes. Isso nos lembra que nossos livros didáticos estão sempre em construção. O universo não tem nenhuma obrigação de fazer sentido para nós. Ele simplesmente existe. É vasto e estranho. E está repleto de pequenos pontos vermelhos que têm uma história para contar, se estivermos dispostos a ouvir.